Codificado Podcast aqui com mais uma novidade, hein? Estamos aqui ao vivo, olha isso, hoje com duas feras e o assunto top. Nós vamos falar sobre migração, fim do suporte do Windows 10 indo para o Windows 11, portfólio da Acer e quem está patrocinando tudo? A SND. Então estamos aqui com o Girão, bem-vindo. Oi Pedro, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu queria que você fizesse uma apresentação do Girão, tá? Quanto tempo você... Por que você veio para a área de informática? Onde é que isso tudo começou? Para a gente chegar nesse ponto aqui de falar de migração de Windows, Compilot, NPU, o assunto é grande, né? Quando eu era um jovenzinho, né, inocente, lá no Rio de Janeiro ainda, eu achei que eu ia ser engenheiro da Marinha para trabalhar em projetos do submarino nuclear. Eita! Né? Então, comecei a estudar engenharia. Exatamente. Aí eu me inscrevi num curso CFORM, curso de formação de oficiais da reserva da Marinha, né, para adiantar. Aí comecei o curso e vi que a carreira militar não era para mim, né. E aí, nisso, comecei a trabalhar num distribuidor da Elebra, comunicação de dados, não sei se você lembra, né. E aí, comecei minha carreira como suporte de teleprocessamento. E aí, para as redes, etc., foi, né? E meu primeiro contato, assim, efetivamente com o mercado de PCs, quando resolvi dar uma guinada, sair da carreira técnica e para a área de negócios, eu comecei a trabalhar num VAR da Compaq no Rio de Janeiro, chamado Textos e Imagens. Isso foi em 96. Então, desde então, eu estou nesse mercado de infraestrutura, de TI, PCs, etc. Né? Então, e na SLD, qual que é a tua função principal lá hoje? Hoje a minha função principal é desenvolvimento de negócios, né? Focado nesse projeto, né, mundial da Microsoft, que chama PC Refresh, que ele consta de dois grandes pilares. Né? Primeiro é o fim do suporte do Windows 10, em outubro do ano que vem. Então, hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, são entre SMB, Large Enterprise e governo, são 12 milhões de máquinas que não são aptas a fazer atualização para o Windows 11. Você falou 12 milhões de máquinas aí, o Marcos começou a se mexer. Bem-vindo, Marcos. Quero todas. A Acer quer todas. O Marco é da Acer, bem-vindo duas vezes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, do Marcos aí, Marco, né? É Marco? Marco Aurélio. Marco Aurélio. E como é que é esse seu projeto agora na Acer? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, mais uma vez também. Obrigado pelo convite pro Codificado, SND e Microsoft. Vou falar sobre o projeto, falar sobre o Marco primeiro. Hein? Primeiro Marco, depois a gente... Porque depois que ele falou 12 milhões de máquinas aqui, eu tô nervoso já. O Girão falou umas coisas aqui que buscou um pouco minha memória, a gente tem umas coisas em comum. Né? Eu também sou reservista, eu fui oficial do CPUR, fiz CPUR, nunca fui buscar uma escola naval. Artilheiro? Também não fui voluntário. Infante ou artilheiro? Artilheiro. Artilharia. E aí depois disso, e durante, na verdade, concomitante ali em CPUR, eu fazia engenharia. Então, sou engenheiro de formação, mas nunca trabalhei no meio de engenharia. Eu também. Desde que ingressei no mercado de trabalho, sempre fui para as veredas ali de marketing, vendas, produto. E no início de carreira até... Bom, os meus primeiros 10, 12 anos de carreira foram mais no mercado de bens de consumo. Até que num momento eu estava na Samsung e conheci uma turma da Intel no MBA. E aí eu realmente entrei de cabeça e mergulhei no mercado de tecnologia. Fui para a Intel, foi onde eu fiquei quase 9 anos, né, trabalhando com o mundo dos fabricantes, dos OEMs, trabalhando... Fantástico, né? É demais, é fascinante. E a empresa, a cultura, assim, eu sou fã da Intel, como pessoa e como ex-funcionário, né? E trabalhava a tecnologia, fazendo esse fomento, né, falando de transições e tudo mais, que acho que é um pouco do que a gente vai acabar conversando aqui hoje. E da Intel também fui para a Dell, e na Dell eu assumi ali a diretoria de varejo de marketplace, onde eu fiquei por quase 3 anos. Da Intel eu tive uma passagem numa empresa chinesa de smartphones. Meu papel foi iniciar a operação deles aqui no Brasil, é a Oppo, não sei se vocês conhecem. Sim. Inclusive a Multilaser fabricando agora, né? Exato, é uma parceria de fabricação e toda a parte de manufatura e fiscal é a Multilaser quem toca.
Mas eu vou falar assim, a cultura, né, chinesa, a barreira de língua e cultural é bastante desafiador. Né? E nesse meio tempo surgiu algumas conversas com a Acer para esse projeto, né, que você bem colocou, que é onde eu entro, que é justamente desenvolver o negócio corporativo ou B2B dentro da Acer, que ele tem as verticais ali de educação, vertical de governo, vertical de corporativo, onde a gente trabalha com a distribuição. A SND é um grande parceiro, um grande nome para a gente. E também tem a parte de rental, né, de solução de locação, que a SND também é muito pioneira nisso. Né, e eu acho que a gente também vai aprofundar um pouco mais para frente, mas a gente entende que para a SND ou para a Acer, locação, e olhando o cenário macroeconômico que a gente está vendo apontar para o ano que vem, com essa curva do dólar, curva de juros bastante alta, pode ser um ambiente bastante promissor. Sim, sim. E Marcos, quer dizer que você chegou na Acer, tá otimista aí, vai vender tudo. Estou otimista. E você a pressão é grande. A pressão, tem muita pressão, a meta. Existe pressão, o mercado é uma pressão. Né? O mercado se movimenta por pressão. Se você não pressionar, o mercado não vai para frente. Não vai para frente. Eu vou inverter. Eu queria que, para você continuar, como a Acer está se colocando, está se preparando para esse fim de suporte do 10, né, para o 11. Porque o assunto é esse hoje. Tá? As empresas elas estão ali com Windows 10, máquinas com mais de 6 anos, tem o que nós comentamos agora há pouco, 10, 12 milhões de máquinas no parque no Brasil aí, com mais de 6 anos de vida. E então a expectativa de quem tem uma revenda, o vendedor de informática, mesmo quem tem uma empresa pequena, né, é ter uma oportunidade de ter um entendimento, uma oportunidade para fazer o rollout, para fazer a troca. Como é que você está vendo isso? Fim de suporte do 10, o 11 aí com tudo, e essa expectativa de venda? Olha, a gente enxerga uma baita oportunidade, né, no mercado, e são poucos momentos que o mercado proporciona esse tipo de oportunidade. Né? Então, por exemplo, acaba o suporte do Windows, se não me engano, em outubro. Né, 14 de outubro. 14 de outubro. Nós temos 299 dias. Tem um universo aí, né, que o Girão já falou, de cerca de 12 milhões de máquinas, ou seja, um parque enorme. Né? Isso dá mais do que 2 vezes o tamanho do mercado do Brasil hoje de PCs, para você ter uma ideia. Hoje são 3 milhões mais ou menos de máquinas vendidas com Windows Pro no Brasil. Por ano? Por ano. Então seria 3 milhões e meio. Vender seria, se todo mundo fizer o rollout, 4 vezes em 1. O que eu falei, um número pensando no mercado corporativo mais mercado de consumo. Tá? Para o mercado do Brasil mais eu dava 6 milhões. 6 milhões. Ou seja, é muita coisa. Ou seja, só esse parque ele seria o equivalente a praticamente 2 anos de mercado. Então a gente vê como uma baita oportunidade, com muito entusiasmo. Tem uma questão que, e a gente tem que colaborar e trabalhar com o ecossistema, junto com a SND, junto com a própria Microsoft, que é o grande fomentador, né, quando a gente fala da questão da migração para o Windows 11, é de educar o mercado. E não é só sobre os benefícios que traz, ou que vem no Windows 11. É muito sobre os riscos e as exposições de você ficar com o equipamento obsoleto. Que além de você também não conseguir atualizar determinadas aplicações, porque elas não vão ser possíveis mais naquele equipamento com o Windows antigo, você fica exposto a segurança, cyberattacks e tudo mais. Você vai ter uma máquina que vai começar a performar menos. Então, assim, tem vários pontos contra que precisam ser colocados de forma clara e educar o mercado, tanto o consumidor quanto o empresário, não importa o tamanho da empresa. E eu acho que esse é o ponto. Né? Acho que nós, como indústria, junto com a própria Microsoft, junto com o ecossistema, junto com os parceiros como a CND, a gente tem que levar essa mensagem de forma clara para o mercado, para o pequeno, médio, grande empresário entender, se eu não fizer essa migração, eu posso estar exposto a determinados riscos, exposto a determinadas perdas. Né? Então acho que esse é o grande ponto. E é isso que a gente tem feito como indústria, e acho que isso tem que ser intensificado nessa última reta, porque a gente está na reta final. A gente está falando aqui que o suporte acaba dia 14 de outubro do próximo ano.
tem menos do que um ano aí. Sim. Quer dizer, a gente tem hoje a empresa tem em torno de 300 funcionários, né? Não, digo assim, a SND 300 funcionários. 1.200 revendas. 1.200 revendas, você põe uma média de 5, né? 2.8, 3, vamos ter 5 mil vendedores. Você tem aí uma equipe de vendas aí. E a preocupação da SND, junto com a Acer, junto com a Microsoft, é dar suporte para esses vendedores, dar suporte para essas revendas no dia a dia, para poder oferecer o portfólio correto, poder orientar sobre a migração. Sim. Tá? E eu queria que você colocasse para a gente final do suporte do Windows 10 para o Windows 11, né? Porque a gente já não vende mais o Windows 10. Final do suporte do Windows 10 para o Windows 11. Isso falta 8 meses. E pondo uma pimentinha, colocando o seguinte, eu tenho uma empresa, tenho 500 funcionários. Para mim atualizar 500, vamos supor 350 equipamentos, entre planejamento, execução, chegar aos equipamentos, fazer o rollout, ou seja, fazer a troca desses equipamentos, eu preciso de 6 meses. Ou seja, se você for muito rápido, porque se você colocar uma média entre comprar, porque o que a gente tem que, voltando um pouquinho, né? Como é que a gente está, como o Voat falou aqui, a gente está muito próximo do ecossistema nosso, né? Porque se a gente imaginar que essas 12 milhões de máquinas, né, 50% disso, 50%, 60% de pequenas e médias empresas, né, que é atendida pela revenda, né? Então você vê o potencial que a distribuição tem, né? E então, como é que a gente está se posicionando em relação a isso, né? Exatamente estar próximo da revenda, né? Tá todo dia com eles, visitando, conversando, trazendo informação, né? Como é que está a situação, capacitando eles para eles entenderem, né? E aí a gente está de perto trabalhando no pipeline deles, né? A gente entende como é que está a sua perspectiva de venda, como é que está o seu funil de vendas, né? Então a gente vai, analisa com eles. E aí entra a parceria, né, com a Acer, por exemplo, que a gente olha o pipeline, a gente checa com a Acer, como é que está o seu roadmap? Sim. Né? Que tipo de máquina que vocês vão lançar, como é que está, para a gente poder fazer um planejamento de pelo menos 6 meses, né, para a gente poder trabalhar com as revendas, que hoje o ciclo de venda também não é tão, a gente não está mais naquela era do box moving, né? Então os ciclos de vendas de PC estão aumentando, né? Então você tem que também ter essa oportunidade. Para a gente é importante também programar estoque, né? Porque como eu comentei antes, né, no nosso papo aqui em off, hoje a SND tem 5 centros de distribuição, né? Tem no Rio, tem no Espírito Santo, São Paulo, e aí a gente consegue atender muito rápido as revendas nacionalmente, né? Não tem como sair, 50% dos negócios estão aqui em São Paulo, né? Então a estrutura da gente aqui, a matriz da gente é em São Paulo, e a gente tem uma filial de vendas no Rio de Janeiro, né? O que permite a gente ter essa capilaridade aí para atendimento. Mas é muito importante essa ação de o pessoal de vendas estar focado na revenda, né? Tratar o pipeline, né, com eles, montar esse pipeline para a gente entender para onde que o cliente está indo. Por exemplo, tem uma transição interessante agora, né, com essa discussão do modelo, se vai ser híbrido, presencial, etc. Começou a questão de mini PCs ter cotação maior de mini PCs do que notebook, né? Se a gente voltar a 2020, 100% de notebook, né? E hoje você tem uma demanda crescendo de mini. Sim, claro, notebook ela continua esmagador, né? Sim. Mas as ofertas de mini PCs, né? São aqueles pequenininhos que vão atrás do monitor, estão começando a crescer. Tem alguns lá esperando o SND. O que eu percebo, voltando para final do suporte do 10 para o 11, eu tive nos últimos 2 meses em 8 apresentações. Então eu acho que o trabalho da Microsoft junto com os fabricantes está de parabéns, porque é um serviço de educação. Sim. Ela está ali educando, ensinando. Tem que ser consistente. E aí eu falei um pouco antes aqui dos comentários do Girão, essa é a reta final. É o que você colocou assim, quanto tempo leva para uma empresa trocar o seu parque, ou renovar o seu parque? Tem empresas que nem fazem isso remotamente. Não. Então, o funcionário tem que ir lá no TI, pegar a máquina, trocar a máquina. Ou seja, existe um gargalo aí, né? Existe um gargalo operacional. Então, assim, a empresa que não está se organizando, não está fazendo essa conta de quanto tempo eu levaria para transicionar e fazer troca de parque de X funcionários, né? Qual que é a minha capacidade, até de humana, né? O cara tem ali o departamento de TI dele, tem as pessoas, e tem empresas que não vão fazer isso remotamente, né? Vai ter que fazer ali, trocar o PC fisicamente e tudo mais. É uma questão de planejamento.
E aí entra aquilo que eu falei. O tempo, quando a gente fala assim, falta 300 dias... 300 dias não é nada para isso. Não é para um planejamento desse, como uma empresa, por exemplo, tem 1.000 funcionários, que tem que trocar 400, 500 equipamentos, está atrasada. E Pedro, tem uma coisa curiosa, a gente estava num desses treinamentos online, né, com um parceiro e um cliente dele, né? E era um parceiro que tinha um parque de 200 máquinas, né, espalhadas pelo Brasil. E ele falou com toda certeza para mim, não, minha máquina é compatível com o Windows 11. O processador aqui é de 8ª, 9ª geração, não vai ter problema. Eu falei assim, tá bom, vamos fazer um teste rápido então, que é muito fácil você fazer esse teste, você tem duas maneiras, né? Ou você acessa um site da Microsoft, pede para rodar, ou você baixa um programa chamado PC Health Check, que aí faz um check na máquina e você sabe se você pode fazer a atualização. É elegível à evolução. Cara, ele rodou numa máquina, foi para a área de... porque quando você roda, se não é compatível, ele vai para a área de atualização, né, do Windows. E falou, sua máquina não é compatível. Aí foi para a segunda, foi para a terceira, ele testou 15 máquinas e o parque dele todo, dessas 200 máquinas, não era compatível, ele achava que era. Por quê? O pessoal se preocupa muito com o processador. Esquece de uma coisa primordial, que é para o uso da segurança do BitLocker, que é o TPM, né, que é a plataforma de segurança. Para você rodar com Windows 11, você precisa do TPM 2.0. O dele, da máquina, é 1.2. O cara tá lá, bonitão, né, com a minha máquina funcionando, com Windows 11 Pro, etc. Está abrindo a janela para o hacker. E está abrindo a janela para o hacker. E como você falou, né, hoje esse é um assunto notório no mundo, né? Não é só no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro, para a Microsoft, em termos de possibilidade de negócio, para os fabricantes, é o terceiro do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China, em termos de máquinas que não têm capacidade de migração. Então isso é muito importante. Então o que acontece? Você vê, as pessoas são pegas de surpresa, imagina. E aí voltando no negócio do planejamento, né? Uma empresa de 500 máquinas que você falou, distribuídas, como o Vorrat falou, cara, é 18 meses para você fazer um rollout seguro, para não ter confusão. Como ele falou, você tem que mandar a máquina para o cara volta para cá, entendeu? E faz esse tipo de coisa. Então, sem querer alarmar, né? Primeiro, mas alarmando, não utilize de métodos alternativos, planeje-se o quanto antes, não vai ter máquina para todo mundo, se todo mundo deixar para... Esse é o processo de educação que acho que tem que ser bastante feito, assim, porque tem muita essa informalidade, né, no Brasil, isso cross-segmental, exato, isso é cross-segmental, cross-segmento, assim, né, ou seja, qualquer indústria tem isso. Mas realmente isso existe e tem que ser fomentado também de forma bem pragmática, bem clara, porque às vezes a empresa vai alinhar no custo e dá um jeitinho, burla, né, um protocolo e legal, né, conseguir atualizar meu parque para o Windows 11 de uma maneira jeitinho. Só que isso tem pênalti, né? O cara vai ficar exposto e tudo mais. E esse pênalti tem que estar muito claro. E tem uma sequência após isso, por quê? Porque com a evolução, com a introdução aí do IA, do Copilot, que nós vamos falar disso daqui a pouco, você começa a ter o seguinte, a empresa ela vai ter que começar a aplicar a utilização, vai ter que começar a utilizar essas ferramentas. E com esse jeitinho não vai rolar. Não vai funcionar. E aí começa a ter um problema. Mas é bem colocado e eu acho que a função o processo está sendo bem feito. A Microsoft dando muito treinamento para as revendas, a distribuição participando, e o Marco está aqui para falar um pouquinho de portfólio da Acer, porque a gente entendendo o portfólio fica mais fácil para quem está assistindo a gente, qual notebook que eu vou buscar. Qual mini que eu vou buscar? Com processador i3, processador i5, processador i7, e já tem com AMD, trabalha só com Intel, eu quero saber tudo, em poucas palavras. Bom, assim, para quem conhece a Acer é uma empresa gigante, quando a gente fala de mercado de consumo, né, de varejo, está configurada ali entre os top 3, inclusive eu vi o último GFK, a Acer está em número 2 em unidade, número 1 em receita.
Então, o último quarto foi bastante forte para a Acer. E tem algumas marcas já muito conhecidas na cabeça do consumidor. Né? Quando a gente fala de segmento gamer, tem a marca Predator, que é muito conhecida, muito desejada e muito validada. O público gamer ele é muito exigente. Então, se a gente é muito validado e desejado para esse público, quer dizer que a gente tem um portfólio ali de robustez e muita qualidade, além de performance. Tem a linha Aspire, que é o nosso carro-chefe quando a gente fala de varejo. Temos máquinas com mais tecnologia, mais finas e leves e performáticas, que começam já a trazer as famosas NPUs, né, para os AIPCs ou Copilot Plus, dependendo da CPU e da configuração da máquina. Elas já começam a vir desde já na linha Swift, que é essa linha que eu coloquei, que é uma linha mais premium do nosso portfólio, e isso está premiando ali a linha de consumo, de varejo. A Swift é uma linha que funciona muito também para o mundo corporativo, principalmente algumas empresas gostam de ter essas máquinas ali para alta diretoria e tudo mais, justamente por ter esse apelo bastante premium. Mas quando eu vou ali para o carro-chefe do nosso mundo corporativo, para a construção do segmento de B2B, aí você tem um portfólio bastante sólido, ele é bastante vertical, assim, um portfólio enxuto, só que bastante sólido e vertical. Então eu tenho a linha Travelmate, que são os nossos notebooks corporativos. Ele tem um DNA corporativo muito evidente, inclusive é uma herança, né, da Texas Instruments. Acho que as pessoas de TI mais antigas conhecem a marca, têm familiaridade com a marca. Então, eu não lembro. Não lembra, né? Tá bom, eu não vou questionar isso, hein, aqui, senão vão querer acabar comigo no podcast aqui. Mas, então, a marca Travelmate, ela é uma herança da Texas Instruments, que foi uma aquisição que a Acer fez, se não me engano, em 97, no comecinho dos anos 2000, eu não tenho a data de cabeça aqui. E a gente trabalha basicamente no Core 5 e Core 7, com diferentes configurações ali de memória, 8, 16 e 512 de armazenamento. Chip TPM, né, que o Gerão bem colocou, ou seja, isso é pré-requisito para uma máquina corporativa, com certificação militar, enfim. Então, é uma máquina bastante robusta, para aguentar o tranco. É a máquina que eu uso. Tá, e a SND vai ter disponibilidade dos equipamentos com o Windows Pro? Temos em estoque. Então, você que é revenda, você que é usuário final, pode ligar na sua revenda e falar assim, quero 5 equipamentos da Acer, modelo Travelmate, e a gente tem também o Minidesk, que é a nossa linha de desktop. E quero 5 equipamentos desse, liga na SND e vendemos. Começa a fazer a sua transição aí. Aí só complementando um pouquinho aqui essa questão de posicionamento, você falou do i3, né? Hoje, o i3 está sendo posicionado como um processador de varejo, né, para o mercado consumer, né? Então, hoje, se você pensa em máquinas B2B, você pensa de i5 para cima. E também a configuração também, a gente tinha um tradicional 8.256 de SSD, né? Então hoje você já tem uma demanda maior para máquinas com 16 GB, né? E SSD de 512. E uma coisa interessante, aí puxando um pouco para a SND, né? Hoje a gente tem também, caso você queira fazer uma expansão de memória, uma expansão de SSD, a SND tem um serviço de integração, que a gente já pode, a gente tem a máquina, a gente faz a integração da memória de um SSD novo e a gente não tem custo para isso, né, para revenda. Então é bem competitivo. A revenda liga na SND e fala, a máquina está com 16 GB, eu quero ir para 32. Sim, ou 8, 16... A SND tem o hardware lá, com o notebook com 16, isso. Tem a memória de 2 pentes de 8 ou 2 pentes de 16, exatamente. E vai fazer a migração para 32, vai chegar no seu usuário final, pronto, instalado. Pronto, instalado e sem custo para revenda ou para Você adiantou o lado da Acer. E de mão dupla, né? Tem um baita de um produto e tem um baita de um distribuidor, né? É isso aí, parabéns. Resolver a vida do cliente. É isso aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, as máquinas hoje, né, a gente pensa para o mercado corporativo, né, i5 e i7, o i9 algum power user, alguma coisa, mas aí vai mais para o mercado gaming, né?
Usa-se muito, né? Tem muita essa questão híbrida no mercado corporativo. Às vezes a pessoa usa uma máquina até gamer, com um Core 9, para, às vezes, fazer até o trabalho, o papel de uma workstation. Exatamente. Edição de workstation móvel. Porque às vezes ele quer uma workstation móvel. Uma workstation móvel, né? Então, muitas vezes, consome-se isso para fazer esse papel dentro do mundo corporativo. E aí se recorre a um equipamento mais super bem configurado. Designers e arquitetos, etc., o pessoal usa... Então, tem volume de negócio para isso, e aí eu quero provocar vocês o seguinte, tem dificuldade em achar o produto. Então, muitas vezes a revenda, em um comentário que a gente tem aqui, conversando com um, com o outro, tem dificuldade em achar revendas, máquinas com mais configurações mais agressivas, tipo 16 e 1 tera, 32 e 1 tera. Então, máquinas, por exemplo, que se falou, às vezes você vai pegar uma máquina que você não pode tirar o HD de 512 e colocar de 1 tera, ela não aceita. Entendeu? Porque o gerenciamento dela vai até 512. Exato. Então uma coisa interessante que máquinas com mais HD, SSD e máquina com mais memória tem sim procura. Essa plus da SND de fazer a integração é super válido. Sim. Mas eu acho que a fábrica, né, que a Acer podia ajudar o mercado, né, a disponibilizar esse hardware. E às vezes sobre encomenda até. Olha, eu entrego com 30, 40 dias, toda uma dica aí. Exato. Acho que quando você tem esse planejamento, ou seja, tem uma encomenda, um forecast assim, acho que dá para se discutir e trabalhar. Porque uma das dores, né, de qualquer fabricante é a questão do planejamento. Então, você tem um planejamento, ele é muito baseado em histórico, ou seja, o que o mercado consome. Né? Então, você vai ver aqui um percentual de máquinas Core 5 que tem o 8512, era do 8256, aí você faz uma análise de tendência que o 256 vai começar a perder relevância e vai para o 512, e aí você começa a fazer um planejamento de produção com mais volume nessa configuração. E óbvio, o mercado vai evoluindo, vai mudando, vão tendo novas aplicações, novas demandas. A gente está falando aqui de AI, por exemplo, a gente está falando aqui de uma demanda de um equipamento que possa substituir uma workstation móvel, por exemplo. Então, sim, tem que ter esse entendimento, tem que ter esse diálogo, e aí entender como indústria se faz sentido, né, colocar e provisionar uma produção de determinado volume com aquela configuração, ou soluções como o que a SND faz, por exemplo, que atende, né, a dor do cliente. Voltando um pouquinho atrás, né? Por isso que é importante você estar junto do canal, né? Então, por exemplo, a Acer é um parceiro que vai com a gente nos canais, né? Então a gente tem aqueles momentos que as ações que a gente chama de blitz, né? A gente vai, faz um café da manhã, né? A Acer acompanha a gente, fala do portfólio, discute, né? Faz uma reunião com o pessoal, e aí essa proximidade te permite voltar ao que é o importante, né? A gente ter um funil de vendas consistente, né? Eu queria aproveitar o momento para agradecer a iniciativa da SND em gerar esse bate-papo, agradecer a presença do Marco, do Girão, e porque a gente vai construindo informação, e isso é muito importante para você, revenda, né, que está em qualquer parte aí do país, e ter entendimento que você pode acessar a SND, pode procurar o Alberto Girão aqui, que ele vai te atender, vai orientar lá quem vai tocar. Vai tocar certas ali. Vai indicar quem vai tocar e começar esse trabalho de proximidade. Sim. Entendeu? E aí vai envolvendo o Microsoft, vai envolvendo o Acer e vai ajudando a sua empresa a crescer e a chegar até você, usuário final, né, a escolher o produto adequado. É isso? Exatamente. Mandei o recado direitinho? Perfeito, Pedro. Então, vamos lá. Agora, eu queria que você começasse a falar de inteligência artificial, que a gente começasse a discutir um pouquinho sobre como é que nós vamos colocar esse IA e como o IA está chegando na visão da SND. Sim. E para a gente depois provocar o Marco, para ver se ele está com os equipamentos dele prontos. Eu brinco, né, que a gente está vivendo a era dos co-pilots, né? Então, eu trabalho há 30 anos no mercado de tecnologia, e eu nunca vi claro, né, o mundo está diferente, né? A internet está mais presente na vida da gente, né? O acesso à internet, o smartphone facilitou isso, né? Então eu estou impressionado com o tempo de adoção
da inteligência artificial, de um copiloto, né, na vida da gente, né? Então, para vocês terem uma ideia, pensando da perspectiva, né, de até chegar a 100 milhões de usuários, né, esse aparelhinho aqui, celular, smartphone, demorou 16 anos para ter 100 milhões de usuários. Essa coisinha que a gente está rodando hoje aqui, internet, 7 anos. O TikTok? O TikTok demorou 3 anos. E o Facebook 4 anos e meio. Chuta quanto tempo o chat de GPT? 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Tá afiado. Nós estamos estudando. Então, assim, como é que eu vejo, e também acho que é a visão da SND, né? Que a inteligência artificial não vai ser só uma ferramenta de automatizar tarefas, né? Mas também ela vai colaborar contigo ativamente no teu dia a dia, né? Para potencializar, se pensar no trabalho, né? A produtividade e a criatividade, né? Então você realmente vai ter ali um parceiro, né? Para adiantar as suas tarefas. Vou dar um exemplo meu. Eu uso o Copilot Pro, né? Então ele é integrado a todas as ferramentas da Microsoft, do Microsoft 365. Eu precisava fazer uma apresentação no PowerPoint de um determinado tema. Eu entrei, acessei o link do Copilot no PowerPoint, disse tudo o que eu queria, né? E aí, daqui a 30 segundos, cuspiu 16 slides. É claro, né? Nem tudo são flores, né? A gente precisa estar muito atento ao tipo de informação que sai. A gente vai revir, ajustei números, busquei. É um treinamento, né? É um treinamento, exatamente. Por isso que é generativo. Depende muito do prompt que você colocou. Ou seja, se o resultado foi ruim, muito provável porque o prompt, ou seja, o teu input... Exatamente. Sua pergunta não foi isso que eu ia comentar. Você falou bem. É muito importante você saber o que você quer e como você quer perguntar, né? Como você quer que ele atue, né? A persona do teu copiloto, né? Então, uma coisa que eu demoraria 4 horas para fazer, em 1 hora eu já estava com tudo pronto, formatado do jeito que eu queria, revi todas as informações, chequei, né? Então, você sabendo utilizar e utilizando ela para o bem, né? É perfeito, né? Porque tem um detalhe aí, fazendo um corte, com o fim de suporte do Windows 10 e com o Windows 12 instalado com as máquinas adequadas, Windows 11, desculpa, a empresa começa a dar início à introdução do Copilot. Uma observação, aí você conclui para mim. Hoje, quando você vai contratar um funcionário, eu vou trazer uma pessoa que trabalha na empresa A para mim. Se eu não tenho a ferramenta Copilot e ele está habilitado já nisso, ele não quer o emprego. Sinto muito, você perdeu a oportunidade de fazer essa contratação. Isso é uma coisa muito importante, lembrando que de cada 10 pessoas que utilizam Copilot, de cada 10 pessoas que você pergunta, você já usou? 6, 7 já utilizaram. E 6, 7 estão utilizando. Então, estão adorando. Então, quando você vem para o mercado de trabalho e você conversa com a pessoa, você fala, minha empresa não está estruturada com esse nível de ferramenta, você vai perdendo espaço, vai perdendo qualidade, vai perdendo. Sem contar depois o fator tempo, que eu queria que você colocasse também. O ganho de performance que tem a pessoa com uma máquina bem configurada, com Windows 11, com Copilot, na aplicação dele. Porque na parte de agenda, na parte de agenda, reuniões, e aí você começa a utilizar aquilo, é sensacional, você ganha 2, 3 horas por dia no departamento de venda, na busca de clientes, na busca de produto. Então, eu queria que você andasse um pouquinho com essa informação, depois a gente joga a bola para o... Tem um dado muito interessante, 2 dados, né? Isso foi um levantamento da Microsoft com Microsofters, né? 80% dos funcionários que utilizam o Copilot, né, trocariam o Copilot, não trocariam o Copilot por um almoço de graça, né? Então prefere a ferramenta do que ter lá a cafeteria da Microsoft para comer. E o outro ponto, que das pessoas que usam, 70% delas se notaram mais produtivas com isso, né? E uma média de aumento de 50% da produtividade.
é uma coisa absurda. Eu já ouvi gente até que se sente mais inteligente com isso. Pois é, né? E você sabe que... Você deu um exemplo aqui, você falou, quanto tempo você demorou para produzir um material, uma apresentação? Exatamente. Porque assim, é só fazer a conta. até ontem você montava uma apresentação, 4 horas. alguém montava uma apresentação para você, e às vezes aquela pessoa se debruçava ali, com uma semana noite, exato, né? E acho que agora sim, a ideia, se você tem uma ideia bastante bem fundamentada e você consegue traduzir isso, ou seja, fazer o prompt muito bem feito, sim. Vai sair muito rapidamente um material de qualidade. Eu vou dar outro exemplo de produtividade, de Excel. Eu estou usando muito o Copilot para fazer fórmula. Então, eu saí da ditadura do PROC-V e do som nascer, que a gente mais usa. Então, você chama o prompt, eu quero que faça uma conta assim, 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 você explica tudo que você quer e ele monta a fórmula. Então, eu não vou ter o tempo de pesquisar novas fórmulas, etc. Então, a minha produtividade... comigo, né? Você saiu de 4 horas para 1h30 a apresentação, né? Então, você vê o ganho de produtividade, né? Com isso. E um outro ponto também que vai ajudar, até para você gerar relatórios, gerar os teus dashboards, né? Então, se você tiver em determinado ponto, né, o Copilot integrado com o teu ERP, você vai dar uma linha de comando para ele, né? Você não vai precisar pesquisar mais nada para puxar a aplicação, puxar para o Excel, para você montar nada. Você quer os dados todos de vendas da Acer separado por tal, assim, ele já vai cuspir para você um dashboard pronto em Excel com tudo detalhado como se fosse um Power BI, por exemplo, né? Automatizado. Então, ele está dando uma aula. Facilita bastante. E sem contar na parte de segurança, né? Se você pensar, ele vai ser, como ele é generativo, o que é AI generativa, né? Que ela aprende, né? Sim, ela vai aprendendo, entendendo, pesquisando, então vai ser muito mais rápido você implementar políticas de segurança, que ela vai estar o tempo todo pesquisando o que está acontecendo no mercado, né? Quais são as ameaças e conseguindo dar soluções de aplicação de novas políticas de segurança, né? Então esse é outro ponto importante também. Então a gente já falou de performance, produtividade e segurança. Sim. São os principais benefícios que a gente fala. Exatamente. De PC com Copilot, com IA. E um outro exemplo legal também de produtividade, você tem hoje gravadorzinhos, né, que são, não sei se você já viu um tamanho de um cartão de crédito, que você grava a reunião e você diz como você quer que monte a ata, ele já apronta a ata da reunião no Teams, por exemplo, e já compartilha com todo mundo isso que aconteceu. Você vê, o que você tem de ganho, né? O próprio Teams tem essa funcionalidade, ou seja, você consegue focar na reunião, porque até ontem tem uma sala de reunião, alguém não está exatamente prestando atenção na reunião, está mais prestando atenção em redigir a ata, né? Agora você precisa disso. A reunião roda solta, todo mundo participa ou coparticipa, contribui, e a ata vem para você, ela chega no seu e-mail ali, logo e você sabe que a reunião é fechada. E você sabe o que eu acho mais legal disso? Você não tem aquele constrangimento de gravar a reunião para você fazer a ata depois. Você grava, você pode gerar um constrangimento, né? A pessoa ficar intimidada de não falar, ficar com vergonha de errar, aquela coisa, né? E depois você para você fazer, a pessoa prestou atenção, mas depois ele tem um tempo de fazer a ata. Não é de fazer vídeo no TikTok, mas tem vergonha de gravar a reunião. Pois é. O que é isso? Geração? Problemas geracionais. Enfim, então a gente tem que estar... Então eu vejo muito a tecnologia para facilitar a vida da gente, né? Mas aí como... Aí falando um pouco da AI, do que eu acho, né? Quer dizer, ela tem um baita potencial para transformar a vida da gente, né? Mas aí é responsabilidade da gente, a gente tem que garantir que seja usado de forma ética, que seja uma transformação positiva e justa, né? Não seja uma forma de você fazer de qualquer coisa, cuspiu e você manda para frente, né? Como eu falei da apresentação, né? Podia muito bem, fechou, bonitinho, e vou confiar. Mas você tem que ver se está certo e corrigir e atuando de forma ética nisso tudo, né? Que não é diferente do como era antes, só que antes gastava-se mais tempo. Exatamente. Se você pediu para alguém montar uma apresentação para você, ou X, teu papel analisar, olhar e validar aquilo antes de passar para frente. Exatamente. Para não ter uma situação ali que você fica ali numa
Mas me preocupa muito, né? Que eu vejo, meu filho tem 28 anos, né? Então ele pegou ali da gulgada, né? Para fazer o trabalho, né? Então essa geração, ela cresceu, né, dando gulgada e pegando o trabalho pronto e mandando para frente. Então isso é uma coisa que me preocupa. Por isso que eu falo assim, né? Por isso que eu falo, é uma ferramenta para ajudá-lo e automatizar e fazer as coisas mais rápidas. Não é uma ferramenta para fazer o seu trabalho, né? Por isso que ele chama, né? Co-pilot, né? Piloto. E você, Marco? Diga. O que você está achando de tudo isso? Olha, eu vejo assim, IA é fantástica, ponto. Do ponto de vista do que ela democratiza, acelera e transforma nos negócios sobre qualquer vertical. Posso falar de saúde, posso falar de educação, posso falar de automação, de criação de mundo de publicitário, de produção de conteúdo de vídeo, que você reduz custo com locação de espaço, com criação de material, e o IA, a IA ela consegue colocar tudo isso à tua disposição sem você ter que fazer despender um grande montante de dinheiro para fazer uma produção, por exemplo, cinematográfica. Do nosso lado aqui, né, onde a gente está falando aqui sobre PCs, né, ela muda a forma com que a gente interage com o PC, com a tecnologia. Ou seja, o Girão deu um exemplo aqui muito prático. Né? Antes você gastava tempo, talvez, trabalhando no Excel, escrevendo fórmula e corrigindo fórmula. Quantas vezes a gente está lá mexendo no Excel e erra a fórmula e erra tudo, erra a coluna, fica achando onde está o erro, enfim. Não diferente disso também quando você está montando um material, uma apresentação, um conteúdo que tem que ser levado para algum evento ou para alguma reunião de diretoria e tudo mais, o quanto não te consumia na parte braçal, né, de montar aquilo, de redigir, fazer aquilo ficar minimamente decente, além do conteúdo, porque parte do pressuposto que o conteúdo você tem, a ideia você tem, mas montar uma apresentação em PowerPoint tem um trabalho manual. Montar um Excel, uma macro, tem um trabalho manual. E a IA, ela vem para tirar isso. Ela tira o trabalho manual e você foca no seu conhecimento, no conteúdo, naquilo que você quer construir, naquela ideia que você quer imprimir. Então, ela muda a forma com que a gente interage com a tecnologia. Então, eu vou montar uma apresentação, eu vou focar muito mais no conteúdo daquilo que eu quero dizer, muito mais no output, que eu quero que seja recebido e percebido pela audiência, e eu vou ter que me policiar muito bem no input disso, né, ou seja, o prompt disso, de forma clara, para que saia exatamente aquilo que eu espero, que eu gostaria que saísse. Mesma coisa no Excel, etc. Então, eu vejo isso, ou seja, eu vejo essa grande transformação. É um ganho de qualidade muito grande, né? Sim, muda, ou seja, a gente se reeduca e a gente vai ter uma relação, né, um relacionamento com a tecnologia de uma forma diferente. Eu vi uma palestra há um tempo atrás, não sei se essa palestra é um podcast, do Jensen, da NVIDIA. Ele fala também, assim, porque até pouco tempo atrás, até ontem, né, falava-se muito que a profissão do futuro, tal, são os programadores e tudo mais, e um monte de gente estudando códigos, né, linguagens de máquina e tudo mais. E aponta ali que isso, com a IA, isso vai ser desnecessário. Você simplesmente vai dizer o que você quer fazer e a programação vai ser exatamente o seu comando, através de voz. Você vai dar o caminho. Você vai dar o caminho, a tua ideia. Que na verdade hoje, vamos lá, você é um programador, eu tenho uma ideia, eu quero criar um aplicativo aqui, uma solução e tudo mais. Eu vou te chamar, vou te brifar, vou te falar aquilo que eu quero e você vai começar a codar aquilo, vai escrever e aí a gente vai validar, vai ter um ambiente beta ali daquela solução, daquele aplicativo. E com a IA, você pode romper isso. E eu não precisar ser um grande conhecedor de linguagem de máquina ou ter que codar alguma coisa e eu vou codar falando. Assusta, né? Mas eu ainda acho que não assusta, não. Acho que otimiza, porque vai otimizar até o próprio trabalho do programador. A expressão assusta é assim, eu olho, eu falo, que legal, vou para cima, eu quero aprender, eu já fico, na minha cabeça está assim, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Assusta você
a percepção de como as pessoas vão receber isso e como vão utilizar isso. E a velocidade com que está chegando. É muito rápido. Eu posso falar por mim. Assim, muito rápido. Há 2, 3 anos atrás, eu não apostaria que a gente já estaria nessa página hoje. Óbvio, a gente está falando de transformação digital há muito tempo, é um termo que a gente usa, sei lá, na indústria desde 2014, mais ou menos, né? E aí, para-se um pouco de falar da transformação digital, né, daquele flying wheel de vários pontos aí de transformar a indústria, e mais da IA aplicada em diferentes frentes, em diferentes verticais e tudo mais. Só que a velocidade disso realmente, aí ela assusta, é muito rápido. Muito rápido. Se eu tivesse que apostar, eu teria perdido a aposta. E eu teria apostado eu apostei no IoT e me ferrei. você vê que o que a gente está colocando aqui, né, a importância da pequena e média empresa, porque a grande tem uma estrutura global, uma estrutura da pequena e média, que é a preocupação maior da Microsoft, da Acer, da SMD, das revendas. Não, o que? As maiores? Pequenas e médias, tá. Né, que é onde tem um volume maior de máquinas e onde tem um volume maior de máquinas para troca. Como orientar essas pessoas a fazer essa migração. Aí eu queria jogar para o Marco o seguinte: como a Acer está trabalhando para orientar as empresas a iniciarem a utilização do IA? Esse é um bom ponto, Pedro. Inclusive eu tive essa conversa também há um tempo atrás com os nossos amigos da Microsoft. Porque, vamos lá, somos multinacionais e geralmente quando está se construindo, né, uma tecnologia, se desenvolvendo uma tecnologia e montando também o go-to-market dela, a gente tem, a gente como mercado, né, de multinacionais, geralmente tem-se um estigma de criar uma linguagem muito corporativão. E assim, se você vai numa grande empresa, numa grande instituição, você não precisa tanto falar do Copilot, dos óbvios, né, das questões óbvias de benefícios do Copilot para essa empresa, porque ela já sabe, já está no DNA dela. Eu acho que o grande desafio e que a gente tem que trabalhar de forma conjunta ok, vamos aqui descer para a realidade do Brasil. O Brasil é um mercado que é gigante quando a gente olha o SMB, e tem muito SB, né, das empresas realmente pequenas. Tá, na realidade dessa empresa, na realidade da vida desse empresário, e dos funcionários, dos colaboradores que trabalham nessa empresa, uma empresa pequena, que não tem os recursos de uma multinacional. Qual é o impacto da IA, qual é o impacto que essas ferramentas e aplicações podem trazer para o dia a dia daquela empresa? Onde aquela empresa ganha? Eu acho que é aí que a gente tem que pensar. E tem que ser um pensamento assim, bastante verticalizado. Você tem que fazer um mapa ali daquelas empresas. Tá, qual que é o raio-x ali do espectro de SMB do Brasil? Olha, tem tanto por cento que são empresas ali que fazem serviços daquele tipo, tantas são ali, sei lá, consultórios, enfim. Entender ali, fazer de uma certa forma um mapa. Tá, o que essas aplicações de IA, tipo Pilot, etc e tal, podem trazer de benefício para o cara que tem uma rede de consultório, para uma empresa de determinado tipo de prestação de serviço, que o cara tem um escritório de arquitetura. Então, para aquelas diferentes realidades, o que eu proponho, o que eu levo? E eu acho que esse é o exercício que tem que ser feito, né? Porque não é um mundão corporativo, é um mundo bastante diferente, bastante diverso, com demandas e necessidades e peculiaridades ali no dia a dia, na dinâmica de performance daquela empresa, e que às vezes aquele cara nem sabe que isso existe, que está disponível. Para mim, um exemplo claro disso, né, do poder da IA para equiparar, né, a pequena e a grande empresa, vamos pegar um escritório de advocacia, né? Sim, bom exemplo. Então, a gente tem lá as grandes bancas que têm 400 milhões de advogados que vão fazer 400 milhões de petições por hora, pesquisar 500 jurisdições, etc. Imagina um escritório pequeno utilizando a inteligência artificial. Ou seja, ele vai conseguir escrever mais, claro, dando prompt e revisando, né, com um corpo reduzido. Ele vai performar igual um escritório grande. Exatamente, ele vai escrever tantas petições que... Uma observação aqui que as empresas elas vão ter que construir a sua própria IA. Uma coisa é quando você vai buscar a informação genérica, né, que está no Google ali, você vai lá, busca nos sites que tem lá, e outra coisa é que quando você tem aqui. Então, bem colocado o exemplo do escritório de advocacia, porque ele tem lá 300, 400 processos.
em andamento. Se ele tem aquilo dentro do IA, quando ele vai fazer o próximo, ele coloca, tem algum processo assim, similar, vamos já atrás. Coloca para mim assim. Então ele vai colocando ali o que ele quer e ele ganha uma velocidade. É diferente dele sair para pesquisa. Né? Então ele usa a inteligência dele, quer dizer, potencializa a inteligência dele. Sim, e aí vai entrar naquela questão que eu falei da persona lá atrás, né? Ele vai criar a persona com as características do escritório dele, né? Então, assim, atue como advogado tal, com especialização tal, ele vai ter o conteúdo do espectro do escritório dele com as pessoas naquele ambiente. Exatamente. Assim, se você pensar do ponto de vista de indivíduo, isso já acontece quando a gente fala da NPU. Ou seja, ela vai aprendendo com o usuário daquele equipamento. E nós estamos utilizando IA hoje o tempo todo, no WhatsApp, no Instagram. Exato. E o brilhante disso, e um dos papéis ali também da NPU, é que você consegue fazer isso trabalhar offline. Então você vai usar o benefício da IA, não necessariamente estando conectado. Sim. Então só um comentário, a gente falou de NPU aqui, né? Mas a gente falou o que é uma NPU, não? Não. Fica à vontade. Então, pessoal... Para o português ou para o inglês? Para o português. Pessoal, hoje também, como o Vorad falou lá no início, a gente está vivendo um momento muito interessante no mercado de PCs, né? A oportunidade da atualização do Windows 10, o Copilot, né, as ferramentas de IA, e surgiu, né, depois de muito tempo, na época, você deve lembrar bem, quando a Intel lançou a categoria do Ultrabook, né? 2010. Muitos anos atrás, quer dizer, foi uma quebra de paradigma ali, né? Máquinas mais finas, mais robustas, rápidas e etc. E agora a gente está vivendo um outro momento de quebra de paradigma, que é uma nova categoria que chama Copilot Plus PC. O que é isso? Né? É uma nova arquitetura de chipset e de processador que a gente vai continuar falando da CPU para processar coisas, né? Hoje a gente conhece, né? A gente sabe que a CPU processa e a GPU processa vídeo, né? Ou, dependendo da aplicação, processa dados, né? E aí surgiu agora um terceiro elemento que chama NPU, né? Que é Rede Neural de Processamento. O que ela vai fazer? Ela vai pegar todas essas informações, interações com IA que a gente está vendo na nuvem e vai jogar para dentro do computador. E vai trabalhar isso fora da CPU. Então você vai tirar carga da CPU e carga da GPU e você vai rodar. E para vocês terem uma ideia, ela não é mais em megahertz a medição, né? Operações por trilhões. Então hoje para rodar são 40 TOPS. Não é topzera não, tá, pessoal? É TOPS. Para ser um Copilot Plus, a certificação é que tenha 40 TOPS ou mais. 40 trilhões de informações por segundo. Exatamente. 16 GB, ou 16 gibas, né, como eu brinco, né? 16 gibas de memória, né? 250 vôlei agora. Dos gibas, né? Não, mas né? Para ser um negócio desse tem que ter, né? Tem que ter um baita ponta, né, cara? Cara de ponta, né? Boa. E 256. Então, isso é uma nova categoria. A gente está falando de outra coisa agora. As máquinas de 13ª, né? 14ª IA, elas rodam o IA também, elas têm lá... a gente vai ter uma transição aí, né? Você tem aí uma categoria de processadores, né? Por exemplo, da Intel Ultra, né? Que vão ter ali 15 TOPS, né? Vai ter uma rede neural, já vai processar alguma coisa. E a gente vai ter aí, isso é uma categoria lá para frente, que a gente está vindo lá 2026, 2027. É uma sequência de roadmap. Essa tecnologia ela já é disponível. Vamos lá, assim. Eu sou uma empresa, eu quero que alguns níveis aqui de funcionários e tudo mais tenham essa tecnologia. Ela já existe. Sim, existe, mas obviamente é caro porque ainda são PCs, aí são devices importados. Então, e caros lá fora também. A gente lançou agora em outubro um Swift Copilot Plus, está disponível. A gente vai trazer mais lançamentos ao longo do ano que vem, mas o Brasil é uma economia onde você depende da manufatura local. Então você tem que trabalhar todo o ecossistema. Então isso leva um tempo. Então o tempo de adoção de tecnologia no Brasil, ele anda num passo um pouco mais lento do que outras economias, inclusive aqui na América Latina, porque a gente tem a questão da manufatura local. Os outros países ali, Chile, Colômbia, Argentina, México, não tem essa necessidade. Então eles conseguem fazer a curva de adoção de uma tecnologia mais recente um pouco mais rápido do que a gente, porque a gente tem esse tema. Então, olhando agora, falando com empresas, falando com o consumidor, então ano que vem vai ser só AI PC ou Copilot Plus.
Eu entendo que não, isso ainda vai estar no topo da gama, tá? Vão ter outros PCs, outras linhas de PCs com features, né, baseadas em AI, sim, mas isso aqui que o Girão está trazendo vai estar ali no topo da gama, e sim, eu entendo, pelo menos eu estimo, que de 26 para 27, sim, a gente começa a ter mais PCs, aí sim, já com mais disponibilidade, custo menor, com essas NPUs, e aí eu falo aí de um ambiente de manufatura local. E aí sim, com escala maior, com custo mais acessível, e aí isso começa a virar uma realidade para todo o tamanho de empresa, inclusive para o usuário final também. Porque isso vai correr com a curva de adoção também das ferramentas de inteligência artificial, do Copilot, né? Tá. Eu queria puxar o assunto para Easy Service, para locação de equipamento, que é uma preocupação de muita empresa, falar, pô, tenho aqui 200 máquinas para trocar, tenho 80 máquinas para trocar e não tenho 400, 500 milhões de reais aqui para fazer esse aporte de capital. Como é que a SND está preparada para atender essa necessidade? E depois queria que o Marco falasse um pouquinho disso, que ele vai dar uma aula para a gente aí. A aula não, né? Mas é um ambiente interessante. É bem interessante. Bom, a SND ela sempre se preocupou com essa questão, né, do crédito à revenda, né, da parceria com a revenda, né? Como é que a gente consegue alavancar os negócios com a revenda de forma segura, né, para os dois lados, né? Então, dentro da área de operações financeiras, né, a SND tem uma série de soluções, né, que vai desde o leasing operacional, né, a parte de locação, que a gente oferece dentro das negociações com os clientes da gente, né? Então isso já é quando a gente faz as nossas blitzes, né, que vai visitar as revendas, né, as revendas, vai sempre uma pessoa da área financeira, né, para discutir essas questões dessas ferramentas que a gente tem de financiamento, seja dessas formas que eu falei. E também dentro, a gente, pelo perfil da SND, né, de trabalhar, né, com revenda, né, a gente tem uma empresa do grupo, né, que é uma empresa independente, que ela faz esse processo de locação, né, mas ela só faz a locação com os negócios. A gente não vai ao mercado buscar cliente final, né, a gente vai ao cliente final como na distribuição, através de uma revenda, né. Então, os negócios da SND isso é uma coisa importante, né, 100% via revenda, né, seja no modelo de compra e revenda ou no modelo de faturamento direto. Então, e essa questão da locação é uma coisa que a gente entende, como você falou, né? O que eu vou fazer com como é que eu vou estruturar esse meu rollout, né? Porque ele vai comprar uma situação. Agora, pô, exatamente. Eu vou levar 8 meses para fazer essa troca, eu posso fazer uma locação de 3 anos. Entrega aqui, entrega ali, está suporte aqui. E vou fazendo isso, quer dizer, vai diluindo no fluxo. 3 anos fica mais fácil, porque eu vou devolvendo, vou trocando. E só para complementar essa parte de custo, que eu acho importante, né? A Microsoft não está ativa ainda, mas a Microsoft, após o término do suporte do Windows 10, ela vai dispor de alguns part numbers de compra de suporte, né? Que chama ISD. Só que vai ser muito caro. Né? Então, se você... eu quero ficar com o meu Windows 10, com a minha máquina, né? Tudo bem, vou ficar com a minha máquina, mas eu tenho que comprar o suporte, né, e a atualização para o meu Windows 10 para ele não ficar aí à mercê de sequestro de servidores, essa coisa toda, né? Então, é uma licença que você pode comprar por até 3 anos e a cada ano dobra. E somando com uma extensão de garantia da máquina, né, que você vai ter que ter, você não vai ficar com o hardware ali também, der o pau e aí, o que você faz, né? Somando essa compra do suporte do Windows 10 com o suporte da máquina, né, ela fica mais do que o dobro do que você comprar uma máquina nova. Então esse é um outro papel que a gente faz, né, junto com a revenda, né, a gente mostra também essa questão financeira, né, por que vale a pena o cliente migrar para uma máquina nova, comprar uma máquina nova que já está com a licença do Windows 11 Pro instalada, já está com a garantia, os 3 anos de garantia, aquela coisa toda, né. Então essa parte de custo também é um trabalho que a gente faz muito com as revendas e é uma coisa que a gente se preocupa, né? Muito bom. Sua vez, Marco. Bom, o Girão colocou bem, a SND tem uma empresa ali que faz a parte de locação e a gente conversa bastante até para criar sinergia, né? Ao invés de ser concorrente ali, a gente, na verdade, somar, até porque ele colocou um bom ponto. A SND tem
a parte de crédito, que ela facilita muito isso ali através das revendas, e é uma grande fortaleza. E braços, né? São a força de vendas que ainda mais estendida com as revendas, então tem 1.500 braços ali, e eu na Acer não tenho esses 1.500 braços. Mas sim, a Acer tem o as a Service, a gente chama de Acer as a Service. E é o que você colocou. Uma discussão aí entre CAPEX e OPEX, né? E para algumas naturezas de negócio, para alguns segmentos ou naturezas de empresas que são mais sensíveis ali ao orçamento, ao capital de giro, a alocação ela é um baita do benefício, né? É um baita uma baita de uma solução. E vai além disso, não é unicamente fazer a alocação do hardware e aí trabalhar, dependendo da necessidade, são 12 meses, 24 meses, 36, 48, enfim. Você coloca ali camadas de serviço também, né? Então a gente tem uma mandala de serviços e aí é discutido, entendido ali com a natureza do cliente, o que ele precisa, o que o gestor de TI dele demanda. Às vezes é uma empresa que não tem tantas pessoas na sua TI, então é super bem-vindo, ou seja, ele está terceirizando junto com essa alocação os serviços, aí, serviço de backup, enfim, tem software de gerenciamento, inclusive software que gerencia a máquina do funcionário para se ele está usando a máquina e licenças que às vezes a empresa contrata, ou seja, tem uma empresa que tem Adobe para todo mundo, né, todo mundo que usa. Depois você vai ter uma informação daquele software dizendo, olha, só 90% dos seus funcionários não estão usando esse software aqui. E está gerando um custo. Então, corta 90% das licenças, gera uma economia para você. Então, esse tipo de camadas de serviço, seja o serviço ali com uma pessoa em loco, né, resolvendo alguma questão, máquina de backup ou determinadas soluções de softwares podem ser acopladas ali ou somadas, incluídas dentro do desenho dessa solução de locação, e tudo isso é mensalizado, ou seja, desenhado um fluxo que para a empresa vai caber muito melhor ali no orçamento do que despender um grande capital que pode ser investido talvez em outras frentes, até de questões mais urgentes para a empresa, né? Então é desenhado para ser uma solução. Excelente. Girão, quer comentar mais alguma coisa? Não, primeiro agradecê-lo, né? Agradecer ao Marco por ter vindo aqui. Aliás, Marco Aurélio, nome de imperador, né? O que dizem, né? O chat GPT falou. E deixar um recado, né, pessoal? É aquela câmera ali, né? Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. É uma brincadeira, mas assim, alguns pontos, né? Pensem o quanto antes, né? Como a gente tem aí menos de 300 dias para esse fim de suporte. Pense o quanto antes na sua migração. Façam os testes da sua máquina para ver quais são aquelas que são compatíveis ou não, é muito fácil. Vou deixar depois aqui, o pessoal vai publicar no link do podcast, né, o link para baixar o software, né, o PC Health Check e o site da Microsoft para fazer o teste. E, por favor, não utilizem métodos alternativos para atualização do Windows 11 Pro, porque a coisa pode ficar feia, né? Não dê um jeitinho. Não dê o seu jeitinho, né? O jeitinho brasileiro deixa para depois, né? Para outro tipo de coisa, né? Então, pessoal, é muito importante, assim, brincadeira da parte, né? A gente aqui não está querendo criar terrorismo nem nada, mas são os dados de mercado, né? Como a gente falou, né? A gente tem aí o mercado total de PCs brasileiros, são 6 milhões de máquinas, mais ou menos, por ano, considerando varejo e corporativo e governo. A gente tem aí no corporativo, né, large enterprises, como eu falei, SMB e governo, 12 milhões de máquinas que não são compatíveis, né, com mais de 6 anos de uso. Então, se houver não sei se vocês lembram da época da pandemia, não vai ter máquina para todo mundo. E veja, e também não é uma questão só do Brasil, tá? A gente está competindo aí com um insumo supply do mundo inteiro, e a gente está competindo com os Estados Unidos e China. Então vocês imaginem aí para onde que o fluxo vai, né? Como eu mencionei anteriormente, né? O que tem mais potencial de troca é Estados Unidos, depois a China e o terceiro o Brasil. Então a gente já pode imaginar para onde que a demanda maior pode ir.
E agradecer a audiência, e a SND está disponível aí para vocês, na parceria, e vamos em frente. Muito bem. E você, Marcos? Também quero agradecer Pedro, Girão, pela conversa aqui, super agradável. Pode convidar mais vezes, eu faço questão de vir. Eu quero corroborar aqui o que o Girão colocou. Ou seja, se o teu negócio, a tua empresa faz parte desses 12 milhões de equipamentos aí que vão deixar, né, de ter o suporte, esteja fora disso. Ou seja, você tem que lutar agora e trabalhar nesses próximos meses para que a sua empresa, que o seu negócio não esteja nesses 12 milhões de máquinas que vão ficar ultrapassadas e sem suporte, e trabalhar para que você esteja dentro do universo de empresas que têm equipamento atualizado, seguro e saudável. E sim, isso pode ser uma grande surpresa de custo, né, no curto prazo. E aí, para isso, pode buscar a SND, pode buscar a Acer, e a gente tem solução de locação que pode aliviar muito essa questão de fluxo de capital. Muito bem. Fala com a gente aí, né? Fala isso aí. Eu queria agradecer a SND pela oportunidade, pela iniciativa primeiro, porque a distribuição tomar uma iniciativa de participar de um podcast extremamente inovador, né? Agradecer ao Girão, agradecer a Acer, aqui ao Marco, pessoalmente, né? Porque é muito diferente, né? Vir aqui falar de produto e colocar isso à disposição para esse mundo de internet aí que é muito grande. Agradecer a Microsoft pela iniciativa e colocar aqui a gente à disposição, codificado podcast, versão tecnologia, mais uma entrevista com muita qualidade para você. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like. Um abraço, Girão, muito obrigado. Um abraço, Pedrão. Um abraço. E